Desenhando todos os Pokémons da Pokédex, um Pokémon a cada 1000 inscritos. Fala aí galera, eu sou o Oliver, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com o primeiro vídeo dessa série. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz o desenho, tá? Não vou fazer o desenho aqui para que o vídeo não fique tão longo, mas vou mostrar para vocês todo o processo, quais as ferramentas que eu usei, que tipo de técnica que eu usei também, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve aí no canal para que vocês possam ver o final da série, os próximos episódios também, e vamos completar toda essa Pokédex aqui no canal, beleza? Então, começando, eu gosto sempre de começar o desenho com as linhas. Então, primeiramente eu faço todas as linhas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Aqui eu tenho as camadas, então faço uma camada inteira somente para as linhas. Depois que eu termino de fazer todas essas linhas, aí sim eu começo a fazer o resto do preenchimento, tá? E como que eu faço essas linhas? A ferramenta que eu utilizo é essa aqui, a caneta, tá? Basicamente, você consegue fazer qualquer forma utilizando ela. Então, explicando bem básico mesmo sobre essa ferramenta, o que que a gente pode fazer? Clica, se você der outro clique, ele vai fazer linhas retas, tá? Dessa forma aqui. Se você clicar e o segundo clique você segurar e arrastar, aí ele faz uma curva. Então vai ter essas formas aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui a orelha do Bulbasauro, deixa eu só bloquear aqui as linhas, senão ele vai pegar ali por cima. Por que que eu tenho que bloquear? Porque aqui tem uma ponta solta. Se eu clicar nessa ponta, ele vai dar uma continuidade, por exemplo, aqui, certo? Ele continua o desenho dentro dessa linha que eu já estava fazendo, tá? Então, como eu não quero que isso aconteça, eu vou bloquear e fazer aqui por cima. Então, basicamente, vamos fazer só da orelha aqui para vocês entenderem, tá? Então, daqui até aqui tem uma curva. Então, eu vou clicar nesse ponto, nesse outro ponto aqui e vou esticar aqui a curva, certo? Se eu continuar aqui o desenho, ele continua com essa curva, tá? Se eu continuar com essa linha aqui, eu não consigo fechar. Então eu preciso fazer uma esquina aqui, né? Uma quina, clicando aqui, agora sim. Eu consigo fazer aqui o desenho novamente, tá? Certo? Essa aqui é a orelha. Aqui nos pontos eu posso deixar com um traçado um pouco mais grosso, tá? Se eu quiser fazer a orelha um pouco mais arredondada, aqui eu tenho essa setinha preta e essa setinha branca, tá? Setinha preta eu seleciono a linha inteira. A setinha branca eu vou selecionar só uma parte. Então posso selecionar os pontos aqui, tá? Se eu quiser editar os pontos, por exemplo, com a seta branca, eu faço isso. Ou arredondar também essas esquinas. Se não quisesse uma orelha tão pontiaguda, poderia deixar assim arredondada, tá? Para isso é só clicar nessa bolinha que fica perto desse ponto, segura e arrasta. Beleza? Basicamente, isso eu vou fazendo com todas as linhas, certo? A parte do olho, que é uma parte mais redonda. Nessa parte aqui, eu posso fazer também com a caneta, tá? Posso clicar aqui e arrastar. Consigo fazer essa curva aqui. Nesse desenho aqui eu trabalhei com dois tipos de linha, tá? Duas espessuras diferentes. 3 pontos para as linhas internas, algumas linhas que eu queria que fossem um pouco mais finas, tá? E 5 pontos para as linhas externas, que eu queria que fosse um pouco mais grossa, certo? Então, essa parte do olho dá para fazer assim. Essa parte interna seria com aqui a ferramenta de formas, ferramenta elipse. Ou um atalho é só apertar a letra L no teclado, tá? Letra M para fazer quadrado, letra L para fazer elipse. Beleza? Aqui sempre quando vocês forem ver, tem o que está dentro dos parênteses, são os atalhos para vocês utilizarem essas ferramentas. Então, aqui no olho, elipse,
Só que com a elipse você consegue fazer ou na vertical ou na horizontal. Não dá para fazer inclinado dessa forma que está aqui. Então o que que eu fiz? Fiz ela na vertical e é, inclinei aqui um pouco o ângulo, tá? Para fazer essa inclinação, você chega com o mouse perto dessas esquinas aqui e espera aparecer esse desenho da setinha curvada, tá? Apareceu, você clica e arrasta e aí você consegue fazer aqui a angulação, certo? E assim eu fiz essa parte aqui do olho. E como fazer para que o olho fique aqui dentro dessa forma aqui perfeitamente. Existem duas formas de fazer isso. Uma que você vai ter retrabalho e a outra que você vai fazer de uma forma um pouco mais rápida. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui, primeiro eu vou desenhar essa parte externa aqui. Deixa eu só desbloquear aqui a camada. Primeiro eu vou desenhar essa parte do olho aqui, tá? Vocês verem que o olho aqui ele está feito em três partes, tá? Então vai ser primeiro essa parte do olho, depois essa e depois essa. Então eu não preciso desenhar essa linha aqui, eu não preciso desenhar ela várias vezes. Eu só preciso desenhar uma vez quando eu for fazer essa parte aqui. Porque a segunda vez eu posso usar o próprio desenho para fazer um corte dessa outra parte do olho. Então o que que eu fiz? Primeiro eu fiz essa parte, desenhei normalmente com a caneta, tá? Essa segunda parte eu fiz o seguinte, eu desenhei somente essa linha que eu tinha mostrado para vocês. Ah, bom, vamos deixar assim mesmo, só para usar de exemplo. E a parte de fora eu não preciso desenhar, porque eu vou usar essa ferramenta aqui chamada Pathfinder, certo? Se vocês não tiverem ela aqui, podem vir aqui na janela, Pathfinder ou Shift Ctrl e F9, que é o atalho dela, certo? Então o que que podemos fazer? Eu vou selecionar essa parte de dentro, que eu vou usar ela como faca, tá? Para cortar esse outro desenho. Então seleciono as duas e clico aqui. O que que aconteceu? Ele me deu duas formas, mas ele vai me dar essas formas já agrupadas, tá? Então posso apertar aqui com o botão direito e desagrupar. Agora tenho essa forma aqui, essa outra forma aqui e essa forma de dentro, que é a forma que eu queria já no começo, tá? E só que ao fazer isso, eu vou desfigurar essa forma aqui porque ela está cortada também, tá? Não queria ela cortada, precisava dela inteira. Então o que que eu faço? Depois que eu fizer o corte, eu vou dar um Ctrl C nessa parte que eu quero, né? E aí eu volto o meu desenho, dou um Ctrl Z, essa parte aqui eu posso deletar. E depois eu vou apertar Ctrl Shift mais V. E aí vou ter a parte aqui. Bom, mas o Ctrl C eu teria que ter feito enquanto estava posicionado aqui no lugar que eu queria, né? Eu fui tirar ali para mostrar para vocês, certo? Então aqui agora tá tudo junto, eu desagrupo, pego só essa parte aqui de dentro que eu quero, mas não tira do lugar, tá? Copia aqui mesmo. Aí você vai dar um Ctrl C, apaga essa parte. Então digamos que eu não tivesse feito ainda essa parte do olho, dá um Ctrl Shift V e tenho ela aqui novamente, tá? Aqui com 3 pontos para ficar um pouco mais fino. E é assim que eu faço essa parte aqui do olho. E basicamente eu uso isso para o desenho inteiro, tá? Então se vocês verificarem essa parte aqui, por exemplo, das unhas. Se eu tirar essa unha daqui, aqui você pode ver que o desenho está cortado aqui. Só que essa parte eu não desenhei dessa forma. Essa parte aqui eu desenhei assim. Tudo reto.
Passei a linha aqui toda reta. Depois eu desenhei as unhas e com essa ferramenta de Pathfinder eu cortei essa parte aqui para que todas elas fizessem a curva nas unhas, tá? A mesma coisa essa parte aqui de trás. Então, aqui a flor que fica nas costas do Bulbasauro, ela está cortada aqui também, justamente na mesma linha da orelha aqui, a linha das costas. Ela encaixa aqui perfeitamente, porque eu não desenhei aqui por cima, tá? Porque se eu fizesse, por exemplo, primeiro vou desenhar aqui as costas do Bulbasauro, desenho aqui a orelha, tudo, faço todo o contorno. Agora eu quero desenhar essa parte aqui de trás. Aqui eu teria que fazer o mesmo desenho na mesma linha, exatamente como está aqui, para que essa linha não vazasse para dentro ou para fora do desenho, tá? Então, utilizando essa ferramenta do Pathfinder, que ela corta exatamente como você quer o desenho, você ganha muito mais tempo fazendo isso, tá? Mesma coisa aqui o dente. Esse dente aqui, como que eu fiz? Basicamente, a parte de fora eu deixei aqui. Venho aqui com o dente. Então, aqui eu posso deixar o dente vazando dessa forma aqui, tá? Se eu quiser, eu posso ajustar. E aí eu venho e corto. Ó, faltou selecionar o dente aqui. Sempre seleciona as duas e usa essa ferramenta aqui de dividir, tá? Depois vou desagrupar. Copio o meu dente. Por que eu preciso copiar? Porque essa outra parte aqui, ó, como ficou? Ela fica cortada também, né? Mas eu não quero cortar essa parte. Depois eu posso voltar ao processo que eu fiz, Ctrl Shift V, e aqui está o dente, tá? Exatamente aqui na linha, do jeito que eu quero. Beleza? Então, fazendo isso, todo esse processo de todas as linhas, aí vem a parte do preenchimento. Então, tudo que tem preenchimento, eu vou deixar as linhas fechadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho as linhas fechadas, tá? Esse detalhe aqui do olho é uma linha à parte, que ela vai ficar aqui só na camada das linhas, certo? Então, dentro do desenho tem várias linhas internas que elas não vão ter preenchimentos. Essa aqui, por exemplo, também, ela não vai ter preenchimento. Nem essa aqui, porque são só partes complementares do desenho, tá? Para fazer os detalhes internos do desenho. Então, as partes que vão ter preenchimento, por exemplo, essas manchas aqui na costa do Bulbasauro, todas elas são fechadas, tá? Começo aqui e fecho elas. Para que depois eu possa copiar elas. Então, por exemplo, aqui o olho, eu pego essa linha, copio e jogo dentro dessa camada dos olhos para fazer essa parte branca aqui do Bulbasauro. Então, tenho essa e essa, são as duas bolas brancas aqui do Bulbasauro. Se eu selecionar aqui, o desenho vai mostrar ali para vocês. Aqui e aqui, certo? Então, colocando aqui o preenchimento, vamos colocar. Aí eu tenho aqui também da flor, a pele do Bulbasauro. A pele eu fiz uma só, que foi contornando tudo, né? O Bulbasauro inteiro. E eu poderia também cortar aqui as cores, né? Para que não fique dessa forma aqui, vazada, né? Mas como as outras cores elas vão vir por cima dessas cores, aí é só questão de organizar as camadas. Então, por exemplo, essas manchas aqui, como elas estão a camada em cima da pele, eu posso fazer dessa forma, tá? Não preciso cortar aqui as cores certinho para deixar é, somente no preenchimento que eu quero. Para as linhas sim eu gosto de fazer isso, mas para o preenchimento não precisa, tá? Porque você vai utilizar aqui as camadas, é só você deixar a cor que vai por cima na camada que vai por cima também, tá? Então aqui a mesma coisa na boca. Deixa eu pegar aqui a camada da boca. Então a boca do Bulbasauro agora está verde porque a pele está pegando todo esse preenchimento aqui, tá? Mas a boca aqui ele está em cima da camada da pele. Então quando eu ativar aqui o preenchimento da boca, ele fica ali por cima da pele, tá? Não preciso fazer esse recorte também.
Mesma coisa aqui as unhas. Olha como que tá ficando as unhas. Porque aqui eu fiz aquele desenho aqui, né, sem recortar. Eu só recortei as linhas, mas como as unhas também têm preenchimentos, ele esconde aquela parte ali de trás, tá? Então, preenchimento sempre você pode deixar na parte de trás, caso você consiga esconder com outra cor por cima, tá? E depois eu vou aplicando as sombras. Bom, mas deixa eu terminar de explicar aqui sobre o preenchimento, né? Então, o preenchimento basicamente é a linha que eu fiz aqui, copio e colo dentro das camadas e aplico a cor aqui. E a cor eu deixo sem contorno, tá? Aqui eu deixo só com preenchimento, sem contorno, e as linhas são todos os contornos. O olho, aqui eu coloquei um degradê. Para fazer esse degradê, você vem nessa camada aqui de gradiente. Então tem um vermelho bem escuro aqui, quase preto, e outro vermelho claro. Aqui eu posso também dizer qual o ângulo que eu quero. Se eu colocar aqui 0, por exemplo, aí ele fica da esquerda para a direita, esse degradê. Mas como eu queria de cima para baixo, eu coloquei aqui 90 graus. Certo? Ok, agora depois que eu faço tudo isso, eu faço também Na verdade, eu aplico as sombras e as luzes antes de aplicar os preenchimentos também, tá? Eu posiciono onde eu quero as sombras e as luzes antes de fazer o preenchimento. Então, o desenho ficaria mais ou menos assim. Faltou as sombras também. Certo? Então, inicialmente o desenho vai ficar assim, porque eu faço todas as linhas, faço as linhas também de onde eu quero as sombras e as luzes. E no final eu pinto tudo, né? Vou copiando as linhas daqui para as suas camadas respectivas, vou adicionando as cores e depois eu adiciono os tons de sombra e luz. E no caso, a sombra eu coloco a cor preta com 20% de opacidade, tá? Então isso aqui não é um verde escuro que está em cima do verde claro. Isso aqui é uma cor preta. Então aqui no CMYK eu deixei tudo 100% para deixar o preto mais escuro. E aqui na opacidade eu deixei 20%. Então se eu voltar aqui por 100%, a sombra vai ficar completamente preta, tá? Então deixo aqui preto com 20% de opacidade. A opacidade é uma cor transparente, tá? Então ele vai passar só 20% desse preto, vai misturar com esse verde e vai dar esse verde mais escuro. E para a luz eu faço o contrário. Deixo a cor branca e com 40% de opacidade. Então aqui se eu deixasse com 100% ficaria completamente branco. Mas como eu deixo com 40% de opacidade, ele só completa aqui, deixa esse verde um pouco mais claro, tá? E o fundo, eu tô aplicando vou aplicar esse fundo aqui para todos, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com esse xadrez no fundo. Basicamente, o que que eu faço? Fundo, faço um quadrado inicial, também aqui na esquina, certo? Seleciono esse quadrado e até ele marcar aqui na linha. Deixa eu só dar uma cor para ele, fica mais fácil de visualizar. Se eu arrastar a seleção e segurar o Alt, ele me copia, tá? Então daqui, arrastei para cá, ele copiou. E se eu apertar Ctrl D, ele vai duplicando essa ação que eu fiz, certo?
Depois disso eu posso selecionar todos. Arrasto segurando um Shift para ele não perder a, a forma, tá? Se eu só arrastar, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai fazer um retângulo para mim, tá? Ele vai só esticar essa linha aqui do lado. Se eu segurar o Shift e arrastar, aí ele aumenta proporcionalmente a forma que eu quero. Beleza? Fazendo isso, aí eu vou selecionar 3 partes aqui. Pintar de branco, por exemplo. E fazer a mesma coisa aqui para baixo. Só que agora vou inverter as cores. Conta-gotas, o atalho é a letra I, tá? Para poder pintar aqui a seleção. Ok? Fiz aqui meu xadrez. Depois disso, que eu posso fazer é selecionar tudo e jogar mais uma vez aqui para baixo. Dou mais um Ctrl D e ele vem, completa toda a imagem, tá? E para não ficar só um xadrez seco, eu também joguei essa, assim é o que eu fiz, né? Aí eu aplico aqui as cores do próprio Pokémon para dar uma harmonia, né, no fundo também, para deixar parecido com as cores. E esse fundo aqui é um fundo com degradê também. Então aqui eu tenho um degradê aplicado. Calma aí. Sim, esse degradê aqui é da mesma forma que eu mostrei para vocês, só que aqui ele está do preto até o branco, para fazer esse efeito do escuro para o mais claro. Deixo a cor aqui de baixo preto, lá em cima branco, e vou fazendo a opacidade também. Também deixei aqui com 80% de opacidade, para poder ter esse efeito, tá? Certo? Na verdade, 50% de opacidade. Então aqui eu deixei o branco, aqui deixei o preto e coloquei 50% de opacidade para que ele faça esse efeito aqui, tá? Então aqui é sem essa camada de degradê, aqui com a camada do degradê. Beleza? E por último aqui são os elementos de cada Pokémon. Bulbasauro ele é planta e venenoso. Aqui também tem um degradê. Vamos abrir aqui a imagem. Está separado em 3, tá? Tem esse degradê aqui também. Aqui está verde, porém tem uma diferença aqui. Esse é verde com transparência, tá? Então aqui eu deixei verde, aqui eu deixei um branco com 0 de opacidade, para ele poder fazer só esse degradê aqui de baixo, tá? Lá em cima vai dar uma impressão de que não tem nada, certo? Aqui eu fiz o desenho, o corte com o Pathfinder também, para dar esse efeito. Aqui mesma coisa, tá? Temos uma aqui, outra aqui, fundo, cor branca e uma camada com degradê. Certo? Então, foi isso, pessoal. Dessa forma que eu fiz o desenho. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo as dúvidas no próximo desenho, tá? Então, vamos fazendo dessa forma. Vou explicando para vocês um por um e respondendo as dúvidas sempre no próximo desenho, tá? Muito obrigado quem ficou no vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera!